Olá, eu sou o Djaine da Libertas Permacultura. Em nossa videoaula de hoje, da oficina Eu, a Mata e a ArcelorMittal, o assunto é agrotóxicos. Hoje, dia 11 de janeiro, é o dia do controle da poluição por agrotóxicos. Uma data muito importante e que foi pensada para conscientizar a população e principalmente os agricultores sobre os riscos do uso dos agrotóxicos, tanto para o meio ambiente quanto para a nossa saúde. Os agrotóxicos surgiram durante a Segunda Guerra Mundial como uma arma química. Eram pulverizados por cima de regiões para exterminar plantações e também as pessoas. A partir de 1950, esse período pós-guerra, os agrotóxicos passaram a ser usados nos cultivos agrícolas, evitando que as plantações sofressem com as tais pragas. Nessa época, eram chamados de defensivos agrícolas, mas hoje são chamados de pesticidas, praguicidas, fungicidas ou agroquímicos. Ao longo do tempo, os agrotóxicos foram se modernizando, se transformando cada vez mais em potentes agentes contra as pragas. Mas isso também estimulou que as pragas ficassem cada vez mais resistentes. Os agrotóxicos atingem a vida de diversos outros seres, como os insetos, abelhas, as minhocas e toda a vida do solo. Então, se contamina o solo, compromete também os lençóis freáticos e, consequentemente, contamina o resto dos mananciais que abastecem as cidades, comprometendo as águas que chegam em nossas casas e, claro, a nossa saúde. Alguns desses agrotóxicos, eles permanecem nos peixes e insetos mesmo depois da morte deles, contaminando assim toda a cadeia alimentar. Os pesticidas ainda diminuem a eficiência do solo, que precisam a cada ano de maiores quantidades de fertilizantes. Diversos estudos apresentam dados preocupantes. Os alimentos consumidos pelos brasileiros estão contaminados por uma quantidade de agrotóxicos muito grande, proibido na maior parte dos países da Europa. A soja e o feijão no Brasil, por exemplo, podem ter de 200 a 400 vezes mais agrotóxicos do que é permitido em outros países. É muita química que está sendo usada para produzir alimentos. Nas frutas foram encontrados 20 vezes mais a quantidade de inseticida tolerado do que encontrado lá nas que são produzidas no continente europeu. E os trabalhadores que estão nas áreas de cultivo são os mais atingidos por esses problemas, pois eles têm contato direto com essas substâncias. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 1/3 da comida que consumimos aqui no Brasil já apresenta agrotóxicos. O pimentão é o campeão deles, com 91,8% de contaminação. São muitos alimentos contaminados. O assunto é muito complexo e não cabe em um só vídeo falarmos sobre isso. Mas é importante que a gente pare para pensar em tudo isso e comece também a agir aí onde está agora. Atitudes que podem fazer diferença em tudo isso podem ser tomadas no nosso dia a dia. Quando puder, opte pelas feiras orgânicas. Mas você também pode plantar os seus temperinhos e, caso tenha espaço, aventure-se e tente ir ainda além, produzindo outros alimentos para você e a sua família, de forma mais natural. A natureza já nos oferece os insumos que precisamos. Nós sabemos que num solo diverso, um solo bem cuidado, um solo sadio, como nos ensinava a Ana Primavera, que já falei para vocês em outra aula, é responsável por um alimento sadio. É preciso criar uma nova relação com a agricultura, com a terra e com
os solos, principalmente com o solo. A agroecologia tem nos mostrado isso, que é possível produzir alimentos sem o uso de agroquímicos, seguindo os princípios da natureza e produzindo comida em grandes quantidades, até mesmo em maior quantidade quando se coloca química, e alimentos com um valor nutricional muito maior. E o principal, conservando nossas águas, conservando nossos solos. E isso, os solos e a água, isso é a base de tudo em nosso planeta. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Compartilhe esse vídeo com os amigos e com a família. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal. Até a próxima!